Bom dia. 1 Tessalonicenses 4. Primeira carta de Paulo à igreja, ao povo de Tessalônica, capítulo 4. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que neste sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Paulo, então, para a igreja de Tessalônica, os irmãos, ele diz assim que, lembrando eles, que eles já tinham ensinado, orientado, pregado, pode eu falei para ele, ensinaram como viver em Cristo, como viver para agradar a Deus, como viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele já falou, de fato vocês realmente estão caminhando, estão agindo de acordo com o que nós ensinamos, de acordo com o que nós pregamos. Paulo tinha uma tranquilidade de poder, uma paz na consciência, ao poder falar que ele exigia que as pessoas viviam de determinada maneira. Ele tinha tranquilidade de saber que ele estava ensinando, exigindo que as pessoas vivessem de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Isto porque ele não ensinava, ele não falava nada de acordo com o que ele imaginava, o que ele pensava, ou suposições outras. Ele falava de acordo com o Evangelho. Ele não falava dele mesmo, ele falava do Evangelho. Então ele exigia que as pessoas vivessem esse Evangelho assim como ele vivia. E ele falava, olha, agora que eu preguei, nós já falamos com vocês, e de fato vocês estão praticando realmente esse Evangelho. Mas agora nós estamos rogando, nós estamos pedindo para que vocês aperfeiçoem cada vez mais. Que busquem cada vez mais viver de forma tal para agradar a Deus. É interessante que hoje nós estamos precisando, nós estamos necessitando de pregadores igual Paulo, que ensinava o Evangelho. Não qualquer outra teoria ou qualquer outras mentiras, como muito se ensina hoje nos templos, onde tem muitas heresias. Paulo não, Paulo falava do Evangelho. Paulo não tinha nenhum chamamento das pessoas para a igreja, para o templo dele, dizendo, não, vem aqui que você vai receber bênção esta ou bênção aquela. Paulo não tinha nenhum chamamento dizendo, olha, vem cá que vai acontecer um milagre assim na sua vida, que você vai ter isso, vai ter aquilo. Paulo não tinha nenhum chamamento falando em prosperidade. Paulo não tinha nenhum chamamento falando em campanhas, em votos, nada disso. Falava do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Então ele falava, olha, venha para o Senhor. É isso que você tem que fazer. E como é que você vem? Você tem que viver esse Evangelho, você tem que praticar aquilo que ele determinou. Então, em todo o tempo, eu aprendi que eu não tenho que procurar agradar ninguém. Eu tenho que procurar viver o Evangelho, eu tenho que procurar ensinar o Evangelho e exigir que a pessoa... Ah, mas você é só pastor? Não é só pastor, é para todos nós. Como nós somos na nossa casa, será que nós estamos exigindo este comportamento dos nossos filhos menores? Que os nossos filhos menores têm que nos obedecer. E nós estamos exigindo esse comportamento, o comportamento cristão? Nós estamos falando com os nossos amigos sobre o comportamento cristão?
com nossos parentes, enfim, com tudo. Ou às vezes nós estamos também naquela de apregoar, não, vem para minha igreja, vão lá na minha igreja que você vai receber uma bênção. Vamos parar com essa mentira. Nós temos que falar com as pessoas sobre a necessidade delas abandonarem o pecado, delas se arrependerem. Nós temos que falar com elas sobre santificação, santidade. Nós temos que falar com elas sobre salvação. É isso que é preciso. Temos que ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, temos que falar do Evangelho de Jesus Cristo, não com mentira. Não precisamos, nem podemos criar nenhum ardil, alguma maneira, alguma estratégia, não para trazer as pessoas para a igreja. Que a nossa função não é levar as pessoas à igreja, não é levar a Cristo, porque nós somos a igreja dele. Nós temos que conduzir as pessoas a Cristo. E como que nós conduzimos? Ensinando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, falando como nós devemos nos portar, como nós devemos agir. E as pessoas, quando conhecem Jesus, abraçam essa causa, aí sim elas procuram cada vez mais se aperfeiçoar, cada vez mais receber do Senhor. Porque eu entendo que quem realmente se converte ao Senhor, ele jamais volta. Quando encontramos pessoas que falam, não, eu fui desviado, eu estava desviado, eu estou desviado, nós sabemos que são pessoas que nunca conheceram a Cristo. Porque quem conhece, sabe quem é Cristo, abandona. Sabe que não tem para onde ir, você vai abandonar a sua fonte de vida. Não existe a menor possibilidade, gente. Agora, se alguém, não, eu cansei, eu quis dar uma volta no mundo, essa pessoa nunca se converteu, ela não conheceu Jesus. Por que aconteceu com ela isso? Porque ela não foi aprendida, ela não foi ensinada na verdade. Ela não conheceu a verdade. Pregaram qualquer coisa para ela. Chamaram ela para um templo qualquer, chamaram para uma igreja qualquer, mandaram levantar a mão. E ela já se achou convertida. E pronto, e ficou ali na igreja, até mesmo deram um banho de água, falaram um batismo qualquer, de qualquer maneira, e achou que ela era uma crente. Aí quando vem qualquer luta, qualquer dificuldade, ou as tentações do mundo, ela logo se desvia. Como tem aquela parábola de Jesus, né, sobre a semeadura. Então, em todo o tempo, nós temos que falar de Jesus, ensinar Jesus, porque este é o caminho. Versículo 2. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo falou, olha, você sabe os mandamentos que nós recomendamos. Mas como é que nós recomendamos? Pela autoridade de Jesus. Não é um mandamento, não é uma doutrina nossa, não é uma doutrina minha, não é uma doutrina, um preceito humano. É a doutrina de Jesus Cristo. Nós temos que ensinar Jesus Cristo. Nós temos que falar sobre Jesus Cristo. O que ele mandou, o que ele falou, como nós devemos nos portar, nós devemos comportar. Não existe um mandamento, não, você pode fazer isso, como infelizmente tem muitas igrejas hoje que os pastores estão trazendo mandamentos, ordenanças contrárias à palavra de Deus. Mas Paulo aqui tinha certeza, falou, recomendando pela autoridade do Senhor Jesus. É por os mandamentos dele. E nós sabemos que nós não estamos presos em 10 mandamentos, não. Nós estamos presos em muito mais mandamentos. Tudo que se encaixa ali é amar a Deus acima de todas as coisas, todo o seu coração, e o próximo como a ti mesmo. É aí que, na verdade, não são 10, esses 2 são 1000, são milhares. São todos. Não, está incluso ali. O que você sabe que pode fazer para agradar a Deus e que não pode fazer, senão desastre. É a palavra dele. Então, Paulo tinha certeza. Então, da mesma forma, é o que nós falamos. Nós falamos do Evangelho. Falamos dos mandamentos que Jesus determinou. Das ordenanças do Senhor. E não uma outra coisa qualquer. Versículo 3, ele fala, a vontade de Deus é esta. Qual é a vontade de Deus? 2 pontos. A vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Qual é a vontade de Deus? Santidade, santificação. Praticar a santidade, fugir de todo o mal.
e principalmente da imoralidade sexual. Por quê? Um dos maiores erros onde as pessoas mais caem, mais pecam, é na questão sexual. Isso porque elas não entenderam, elas não compreenderam. E muitas das vezes, esses supostos pastores não pregam, não ensinam isso. Os templos estão se omitindo e não estão falando o que deveriam. É mostrar para todos que sexo é um direito exclusivo dos casados. Somente casado, marido e mulher, pode manter relações. Fora isso, ninguém mais. Absolutamente ninguém. Ao noivo com a noiva, não. O namorado com a namorada, não. O amigo com a amiga, não. Nada. Só marido e mulher. E o que engloba toda essa questão do pecado sexual, homossexualismo. Hoje é muito sério isso, questão da pornografia em todos os âmbitos. É tudo. Nós não podemos nos contaminar, nós temos que manter longe, afastado. Infelizmente, tem muita gente nas igrejas, nos templos, tem muitos pastores, que se dizem pastores, são viciados em pornografia. São muitos. Temos que entender que são pecadores, e esses pecadores não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino de Deus. É necessário abandonar essas práticas, é necessário praticar a santidade, é necessário combater esse combate da luta com o espírito. Da luta com o espírito, da carne com o espírito. Que a nossa carne, desejo, todo tipo de desejo, desejos sexuais, tanto para homem quanto para mulher, e vice-versa, ou outros, são desejos carnais. Nós temos que combater, rejeitar, não aceitar. Pode vir os pensamentos, nós temos que rejeitar, não concordar. A partir do momento que você concorda, aceita, não, eu posso, não posso. Ou você acha que está fazendo escondido. Você pode estar escondendo de todos, mas não está escondendo do Senhor. E não é ninguém que vai nos julgar, é o Senhor. E é Ele que vai nos mandar para o sofrimento eterno. Por causa da nossa desobediência. Porque nós não aceitamos obedecê-lo. Por isso seremos enviados para o sofrimento eterno. Então vamos tomar muito cuidado com essa questão sexual. Ah, não, o pastor lá falou que não tem nada, porque nós vamos casar, então tá tendo relações. Não pode. Primeiro casa, depois tem relações. Primeiro casar. Se não casou, não. Ah, pastor, como é que eu vou fazer? Eu quero conhecer primeiro a minha noiva, eu quero conhecer meu noivo, primeiro a intimidade, talvez nós vamos... Não tem esse negócio de conhecer, não. Não tem. Casa. Aí depois você pode desfrutar dos prazeres do sexo. Fora isso, não. E nem se nomeia entre nós qualquer tipo de relacionamento homossexual. Pecado sério, santidade. Isso em todas as áreas, não é? Não estou falando... nós começamos citando aqui a questão da imoralidade sexual. Mas é só uma a mais, tem todas as outras. A questão da honestidade, o mau caratismo, a mágoa, o ódio, enfim, são tanta coisa. As mentiras. Nós temos que abandonar tudo. Nós temos que vir para o Senhor desprovido deste jugo, esse jugo do pecado. Versículo 4. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge, em santidade e honra, não dominado pela paixão de desejos sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Cada um viva
com seu cônjuge, seu marido, com sua esposa, e não traia, não adultere. Porque não importa se está casado, mas está traindo a esposa, está traindo o marido, isso é adultério, e os adúlteros não herdarão o reino do céu. Está casado, mas eu vou me divorciar dela porque não serve envolver com outra pessoa, está em adultério. A pessoa que está envolvida pode ser solteira, mas envolveu com a pessoa que foi casada ou está casada é adultério. Pessoa, mas ela já está divorciado. Para Deus não existe divórcio. Divórcio é para os homens. Se você envolveu com alguma pessoa que foi casada, mas está divorciada, diante de Deus ele é casada. Porque o casamento é até que a morte se separe. Se está envolvido, está em adultério. É muito sério isso. E ainda tem alguns supostos pastores, pessoas que se auto-intitulam pastores, aconselhando em templos. Não, se não deu certo de você é novo, você é nova, segue a sua vida para frente, vai tocar. Não faça isso. Não siga conselhos de homens, siga o conselho do Senhor, siga a orientação de Jesus, siga os mandamentos de Jesus. E não esqueça, casamento é até que a morte separe. Portanto, não existe nenhuma brecha, nada que possa justificar envolver-se com outra pessoa, senão com o seu próprio cônjuge. Então, mantenha o seu casamento sério. Mantenha seu casamento. Respeite a sua esposa, respeite o seu marido. Não traia, contente-se com o que você tem. Não fique olhando para fora, nem dominado pelo desejo. Desejando. Às vezes você não chega ao ponto de trair, mas só na mente. Passa um homem bonito, você está olhando, está desejando. Passa uma mulher bonita da mesma forma. Está pecando. Jesus disse, só nós olharmos desejando, nós já cometemos adultério. Vamos mudar nossa maneira de ser, vamos parar, vamos dominar nossa vontade, não vamos viver nessas paixões por aí não. Porque isso aí, as pessoas do mundo, quem não conhece a Deus, vive desta maneira. Nós não. Versículo 6. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda a certeza. É um assunto que nós temos que tratar ele de maneira clara, sem podermos querer agradar. Se eu falar isso com o irmão, com a irmã, vai se escandalizar, vai querer abandonar o evangelho. Não, se vai querer abandonar por ouvir a verdade, é porque não se converteu, não é do Senhor. Mas tem que ouvir a verdade. Pastor, como que eu vou dizer para ele e para ela? Eles estão casados, já estão no segundo casamento. Eles estão ali já há não sei quantos anos, já tem filhos, filhas. Mas não é casamento, é adultério. Como que eu vou dizer? Se eu dizer isso, eles vão sair até da igreja. Se quiser sair, vão sair. Mas vou dizer, escuta, o que vocês vivem hoje não é casamento, é um adultério. É um adultério continuado. O seu marido, a sua esposa não são essas. Mas eu sou casado com ele legalmente, eu tenho filhos. Mas você foi casado ou foi casada antes. Aquele casamento é o que prevalece diante do Senhor. Pastor, mas se ele abandonar agora a mulher, ele já tem filhos com ela, vai sofrer. Infelizmente, aqui no mundo nós teremos aflições, nós teremos luta, mas tem que abandonar, tem que separar, se tem compromisso com a vida, se quer ser salvo, se quer estar com Jesus, é necessário abandonar o pecado. É pecado estar. Esse relacionamento é pecado. Mas como que eu vou dizer para ela? Como que eu vou dizer para ele? São meus amigos. Os dois são meus amigos, eu gosto muito deles. Pois é, mas eles estão pecando, é necessário abrir os olhos deles. São seus amigos, você está deixando, vai permitir que seus amigos vão para o inferno, morra. Não, tem que dar vida, tem que falar da vida. Tem que mostrar para eles o erro. Isso que é necessário. Então vamos fazer o que é correto,
Ah, se vai desagradar A, B ou C, se vão ficar com raiva ou não, não importa. Essa é a verdade. A verdade do Evangelho. A verdade de Jesus Cristo. Foi isso que ele mandou nós falar, nós pregar, nós ensinar. Então, não podemos fugir disso. O versículo 7 fala: pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Deus não chamou não é para viver no erro, no pecado, na prostituição, no engano, não. Ele nos chamou para nós vivermos a verdade, para nós viver o evangelho dele. Se nós não vivermos o evangelho dele, então nós não somos dele. Versículo 8 fala ainda, olha, portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. Quem não aceita isso, não está rejeitando o ensinamento de homem, não. Está rejeitando a Deus. Então, olha a seriedade. Esses supostos pastores, que as pessoas falam, não, é homem de Deus, é isso, aquilo. Mas eles estão orientando de maneira errada sobre o casamento. Estão orientando pessoas a se divorciarem. Estão orientando pessoas a casarem de novo. Estão fazendo casamentos de divorciados. Estão aceitando tudo isso. Eles estão rejeitando a Deus. E essas pessoas que estão nessas práticas também estão rejeitando a Deus. Não está rejeitando, não é palavra de homens, não, é Deus. Ah, pastor, você está falando isso, mas eu não quero ouvir, não interessa. Tudo bem, é uma escolha sua, mas eu fiz o meu papel, eu cumpri a minha obrigação de alertar. E eu não estou falando com palavras minhas, não, estou falando do Evangelho, falando de Jesus. Então, como eu estou falando de Jesus, você não está rejeitando a mim, não. Você não está rejeitando minhas palavras, não. Você está rejeitando o Senhor. A palavra é dele. Então, a rejeição é o Senhor. Está rejeitando a ele. É sério isso. Vamos prestar bem atenção. Que tipo de evangelho estamos vivendo? Que tipo de evangelho estamos ensinando? Ou é esse evangelho mentiroso aí, que andam falando, não, vem para aqui que você vai receber sua bênção. É um milagre rápido, é um milagre urgente, é tarde disso, tarde da bênção, tarde daquilo. Não, vamos falar de Jesus. As pessoas têm que saber quem é Jesus. E tem que saber que ele está vivo e mais, que ele está voltando para buscar a igreja dele. Versículo 9. No que se refere ao amor fraternal, entretanto não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando esta ordem, mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Todavia, vós encorajamos, querido irmão, que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. O amor fraternal. O amor que nós temos de dispensar a todas as pessoas. Amar um ao outro. É isso que é necessário. Jesus mandou, amai-vos o próximo a vós mesmos. E se nós amamos, nós condenamos o pecado. Se nós amamos, se tem alguém que está no erro, no pecado, por amor, nós temos que falar isso, você está no erro, você está no pecado. Por amor, se você tem um amigo, uma amiga, ela está no segundo casamento, ela tem filhos no segundo casamento, tudo, é necessário você chegar e falar, olha, isso aí está errado. Você está no adultério, você vai padecer por toda a eternidade. Isso aí não é casamento, é um adultério continuado. Ah, mas eu casei na lei dos homens na igreja, tá? Isso aí diante dos homens, diante de Deus, você é casado no primeiro casamento. Tem que abandonar isso aí. Tem que abandonar esse relacionamento. Ah, mas por que nós estamos aí por ódio? É porque temos raiva dela? É porque temos raiva da pessoa que ela está com ele atualmente? Temos raiva de alguém? Não. É por amor. É porque nós queremos que ela seja salva. Nós queremos que a pessoa seja salva. E a única maneira que tem de alcançar a salvação é sair do pecado.
Porque enquanto estiver no pecado, não tem salvação. Todos que morrerem no pecado não têm salvação. E não é o diabo, não é Deus, é Jesus que vai mandar para o inferno. Temos que compreender isso. O que é o amor? Esse amor fraternal. Não é falar que eu amo e a pessoa está no pecado e você concordar, não. É você chegar num amigo, você tem um amigo, um parente conhecido, quem quer que seja, não está no homossexualismo. Você tem que dizer para ele, para ela, falar, olha, isso é errado, mostrar, explicar a luz do Evangelho, a luz da Bíblia, que está errado, que está no pecado, que vai ser destruído, vai ser destruída. É a nossa função falar. Ah, não, pastor, mas ele não vai aceitar. Bom, você vai aceitar ou não outras coisas. É outra coisa, nós devemos falar. Nós temos que cumprir o nosso papel. E se nós estamos amando, nós vamos falar. Agora essa história não, porque é um amigo, é um parente, como eu amo, se dá muito bem, me trata muito bem, eu fico quieto ali, eu convivo com eles tudo, não falo nada não, porque nós damos muito bem. Não, negativo, você não está sendo amigo dessa pessoa. Você não está sendo amiga dela. Está sendo inimiga. Sendo inimigo, porque você com suas atitudes de ficar calada, você está permitindo que ela vá padecer por toda a eternidade. Se ela morrer, ela vai para o inferno. Só que você vai prestar conta a Deus. Porque Deus mandou você amar o próximo e você não está amando. Isso aí não é amor. Esse sentimento é terreno. Isso não é amor. Amor que Jesus nos deu. Amor que Jesus nos ensinou. Versículo 11. Buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venha necessitar da parte deles. Nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que procurar viver em paz, nós temos que procurar trabalhar para nos manter, nos alimentar, nós temos família para sustentar, nós temos que trabalhar, nós temos que dar um bom exemplo para todos, principalmente pessoas do mundo, mas também devemos fazer de tudo para que nós não venhamos necessitar de pedir auxílio, socorro a qualquer pessoa do mundo. Porque assim nós estamos mostrando que nós somos somente pessoas faladoras, porque se nós estamos no Senhor, confiamos nele, cremos nele, com certeza o maná dele é real em nossa vida. Nós não temos que estar recorrendo a pessoas do mundo qualquer, não para estar pedindo qualquer coisa. Ser cristão não é ser preguiçoso, não, como tem muitas pessoas preguiçosas. Tem muitas pessoas que se diz missionário, missionária, só para não trabalhar. Tem pessoas que vivem de casa em casa aí, falando que está pregando, está orando, tá fazendo isso, aquilo, só para fazer uma voltinha. Almoça na casa de um, janta na casa de outro, toma um café na casa de outro. Ou outros que se intitulam também missionário, o negócio deles falar que estão fazendo missões. Na verdade, estão fazendo turismo. Estão viajando por aí afora. Não, vamos saber o que é o Evangelho, vamos colocá-lo em prática para que possamos entender melhor. Versículo 13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os que já não possuem esperança. Não adianta tentar vos entristecer naqueles que já morreram, que dormem no Senhor, diz assim, aqueles que já morreram sendo praticantes da palavra de Deus, que viveram no Senhor, que falam que dormem no Senhor, são todos esses que viveram na prática do Evangelho e morreram já. Versículo 14. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele o que nele faleceram. Todas as pessoas que faleceram em Cristo, que faleceram vivendo o Evangelho, na prática do Evangelho, com certeza serão ressuscitados por Cristo. Isso é promessa dele. Serão ressuscitados e terão vida por toda a eternidade.
Então, esta é a promessa de Cristo para nós. É a promessa dele é nos dar vida, vida e abundância. A promessa dele não é dinheiro, carro, casa, mordomia aqui. Mas sim, a promessa dele é vida, vida e abundância, salvação. É isso que ele nos prometeu e é isso que nós esperamos, é por isso que nós lutamos e somos fiéis a ele. Muito bem, eu li hoje 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu li até o versículo 14. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.